Olá, hoje vamos mergulhar num tema fundamental na produção animal e que chega até a nossa mesa. As salmoneloses aviárias. Isso aí. São aquelas infecções por bactérias do gênero Salmonella, né? Um nome que, bom, muita gente já ouviu. Vamos tentar entender o essencial aqui, os tipos que afetam as aves e por que é tão importante controlar isso tudo. Exatamente. Olha, o gênero Salmonella tem duas espécies, mas a que realmente importa pra gente aqui é a Salmonella entérica, principalmente a subespécie entérica. Certo. E dentro dela tem vários subtipos que a gente chama de sorovares, né? Tipo Pulorum, Gallinarum, Enterítides. Esses causam problemas sérios. Problemas sérios como? Bom, prejuízo econômico pesado na avicultura e, claro, o risco para a saúde humana. Basicamente, nas aves a gente vê três doenças principais: a pulorose, o tifo aviário e o paratifo aviário. E todas elas estão sob controle oficial aqui no Brasil, certo? Sim, são doenças de notificação e controle obrigatórios. Ok, então vamos começar pela pulorose. É a Salmonella pulorum, né? O que define essa doença? Parece que ela pega mais os filhotes, é isso? É isso mesmo. Ela é, assim, particularmente cruel com os pintinhos. Bem no comecinho da vida, nas primeiras 3 semanas. E como a gente percebe? Quais são os sinais? Os sinais clássicos são aves meio sonolentas, sabe? Fracas, com uma diarreia bem característica, esbranquiçada. Mas o ponto-chave mesmo da pulorose, o que é crucial entender, é a transmissão vertical. Vertical? Como assim? A bactéria passa da galinha, da mãe, para o pinto, através do ovo, antes mesmo dele nascer. Ah, entendi. Pelo ovo. Nossa, isso complica bastante o controle, imagino. Muda completamente a estratégia. Se passa pelo ovo, o foco principal tem que ser nas aves reprodutoras, nas mães. E como se confirma? E o que se faz depois? Bom, o diagnóstico junta os sinais que o veterinário vê na granja, né? Com o isolamento da bactéria no laboratório. E também tem testes rápidos, sorológicos, que ajudam bastante. Testes rápidos, tipo... A soroaglutinação rápida em placa, por exemplo. Pode ser feita ali mesmo, na granja, para uma triagem inicial. Ajuda a identificar aves suspeitas. E o controle? Se confirma, o que acontece? Então, aí depende. Nas granjas de reprodução avós, bisavós, matrizes, a regra é bem rigorosa. As aves positivas, as portadoras, têm que ser eliminadas. É a única forma de cortar essa transmissão pelo ovo. Eliminação total do lote positivo. Das aves positivas e identificadas nos testes, para evitar que continuem passando a bactéria adiante via ovo. Agora, se acontecer em aves comerciais, frango de corte ou poedeira comercial, Aí é diferente. aí a abordagem pode ser outra. O tratamento com antibióticos pode ser considerado, mas, olha, sempre com base num antibiograma. Antibiograma, aquele teste que vê qual antibiótico funciona para aquela bactéria específica. Exatamente, para não usar antibiótico à toa ou um que não vá funcionar. E claro, em qualquer situação, a biossegurança é a base. Limpeza, desinfecção, controle de quem entra e sai da granja, tudo isso é fundamental. Ok, entendido para pulorose, foco nos jovens, transmissão pelo ovo, mas você falou que a salmonela tem outras caras, né? O tifo aviário, por exemplo. Salmonella gallinarum. Esse age diferente. Totalmente diferente. O tifo, ele geralmente atinge as aves adultas. Ah, então não é mais nos pintinhos. Não, e os sintomas também mudam. Em vez daquela apatia e diarreia branca, a gente vê prostração, falta de apetite, uma diarreia agora mais amarela esverdeada, sabe? E um sinal bem marcante, queda brusca na produção de ovos. Queda na produção. E como ela se espalha, se não é tanto pelo ovo como na pulorose? A principal forma que é a transmissão horizontal. Horizontal, tipo... Contato direto entre as aves, uma passando para outra, equipamentos contaminados, comedouros, bebedouros, o próprio ambiente da granja. Até canibalismo, se acontecer. Nossa. E a mortalidade? É alta. Pode ser altíssima. Devastadora mesmo. Em alguns surtos pode chegar a 80% ou até mais. É uma doença muito séria para o produtor. 80%, caramba! E a prevenção nesse caso?
se a transmissão é mais pelo ambiente e contato? Olha, de novo, biosseguridade. Não tem como fugir. Limpeza, desinfecção, controle de acesso, tudo isso é ainda mais crítico aqui. Mas para o tifo, a vacinação entra como uma ferramenta bem importante. Vacinação contra a salmonela. Sim, existem as vacinas inativadas, que a gente chama de bacterinas. São basicamente a bactéria morta, que não causa doença, mas ensina o sistema imune da ave a se defender. Certo. E tem também uma vacina viva, que usa uma cepa específica, a cepa 9R. Ela é bastante eficaz, mas por ser um micro-organismo vivo atenuado, exige um manejo muito cuidadoso na aplicação e no controle para não causar problemas ou, por exemplo, interferir nos testes de diagnóstico para outras salmonelas. Entendi. Biosseguridade firme e vacinas como aliadas. Mas a história da salmonela ainda não acabou, né? Falta o paratifo aviário. Esse é causado por outros sorovários, como Tifimurium e Enteritidis. Isso. E aqui a coisa fica mais séria para nós, para o consumidor final, não é? Exatamente. Aqui a conexão com a saúde pública fica, digamos, escancarada. É onde entram sorovários como a Salmonella enteritidis. Famosa por contaminar ovos, né? Exatamente, e causar toxinfecções alimentares em humanos. E também a Tifimurium, que é a outra causa comum desses problemas. O paratifo, diferente dos outros dois, pode afetar aves de qualquer idade. Qualquer idade. Sim, e tem um impacto direto nas exportações de carne de frango e ovos do Brasil. É um problema econômico e de saúde pública gigante. E a transmissão? Como acontece? É pelo ovo, pelo ambiente? É um combo, o pior dos dois mundos, digamos assim. A transmissão pode ser vertical, sim, pelo ovo, como na polurose, e também horizontal, de todas as formas que a gente já falou. Ração contaminada, água, fezes, roedores, insetos, o ambiente da granja, equipamentos. Mané-raça por todos os lados, então. E como é que se luta contra um inimigo assim, que ataca de tantas formas e ainda pode parar no nosso prato? Olha, o controle é complexo. É uma rede de segurança com muitas camadas, sabe? E tudo coordenado por programas oficiais do governo que são bem exigentes. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, lotes de aves reprodutoras, aquelas avós e bisavós lá no topo da pirâmide, se forem positivos para sorovários como Gallinarum, Pulorum ou mesmo Enteritidis e Tifimurium, eles têm que ser eliminados. Tolerância zero para esses sorovários nas reprodutoras. Exato. Já nas matrizes, que são as mães dos frangos de corte e poedeiras, se der positivo para Enteritidis ou Tifimurium, elas perdem a certificação sanitária e a granja precisa implementar um controle super reforçado. E que outras medidas entram nesse controle complexo? Ah, muita coisa. Garantir que a ração não venha contaminada de fábrica, manejar os ovos corretamente desde a coleta até o incubatório, higiene máxima nos incubatórios para não espalhar nada por lá. Faz sentido. Controle rigoroso de pragas, principalmente roedores e insetos como o cascudinho, que podem carregar a bactéria. Desinfecção eficaz das instalações entre um lote e outro. E tem também estratégias mais, digamos, biológicas. Como assim? O uso de probióticos e pré-bióticos na ração. São produtos que ajudam a equilibrar a flora intestinal das aves, criando um ambiente menos favorável para a salmonela se instalar e multiplicar. É a chamada exclusão competitiva. Interessante. E a vacinação ajuda aqui também? Ajuda e muito, especialmente contra a salmonela enteridintis em galinhas poedeiras, as que botam os ovos que a gente consome. Em muitas situações no Brasil, essa vacinação é obrigatória por lei. Uau! É realmente uma operação quase militar em várias frentes. Então, para a gente recapitular o quadro geral, temos a pulorose, pegando os jovens via ovo, o tifo aviário, mais nos adultos, via ambiente e contato, e o paratifo, em todas as idades, transmissão mista, pelo ovo e pelo ambiente, e com esse risco direto para a saúde humana. Exatamente. Fica bem claro que segurar a salmonela na avicultura não tem bala de prata, né? Exige um esforço constante, integrado em todas as etapas. Perfeito. E isso tudo nos leva a uma reflexão importante, eu acho. A complexidade desse controle todo, ela ilustra muito bem aquele conceito de saúde única, né? Saúde única. É.
Aquela ideia de que a saúde dos animais, a nossa saúde, a saúde humana e a saúde do ambiente estão profundamente interligadas. Não dá para separar. O que acontece na granja pode afetar nossa mesa. Com certeza. E a própria história da salmonela no Brasil mostra isso. Os sorovares que eram problema há décadas atrás não são necessariamente os mesmos de hoje. Já tivemos outros predominando. A enteritide se tornou um grande problema a partir dos anos 90, por exemplo. Isso mostra que a vigilância tem que ser contínua. As estratégias precisam se adaptar o tempo todo. Exato. Não dá para relaxar. É um trabalho constante, não só para proteger a economia da avicultura, que é super importante para o país, mas fundamentalmente para proteger a nossa saúde. E fica a pergunta, né? Quais serão os próximos desafios? Que novas estratégias a gente vai precisar desenvolver à medida que a salmonela continue evoluindo e novos sorovares talvez surjam como ameaça? É a grande questão. A vigilância e a ciência não podem parar.